Meus irmãos, Filipenses capítulo 2, versos de 1 a 11. A gente vem expondo aqui na igreja o livro de 1 Samuel. Mas durante essa semana o Senhor ele começou a me trazer esse texto ao meu coração, à minha mente. E quando o Senhor manda, nós somos obrigados a obedecer, a fazer aquilo que é a sua vontade. E eu vim meditando, refletindo sobre esse texto, e creio que é da vontade do Senhor que a gente medite, que a gente aprenda sobre esse texto nessa noite. Vamos dar uma pausa em 1 Samuel, para que a gente possa, para que o nosso coração possa ouvir a voz do Senhor nesse texto de Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 11. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Deus, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos sair por aquela porta, Senhor, com os nossos corações inflamados pela comunhão, pela presença do Senhor em nossas vidas. Nós queremos ser transformados pelo Senhor, nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. Por isso, ó Deus amado, em nome de Jesus, usa a minha vida, usa esta palavra para que os nossos corações, a começar de mim, sejam quebrantados e transformados pelo Senhor nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra e toda glória. Que o Senhor cresça e que eu desapareça. Que o Evangelho de Jesus esteja nítido diante dos olhos de toda a Tua igreja nesta manhã, nesta noite. Nós queremos ser, ó Deus, moldados pelo Senhor. Nós queremos discernir a Tua vontade e nós queremos colocá-la em prática em nossas vidas, Pai. Por isso, nos ajuda. Fala ao nosso coração. Se há alguém aqui, Deus, que nesta noite que ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração nesta noite. E quanto à Tua igreja, que nós também sejamos alcançados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, se eu pudesse resumir esses 11 versículos em uma frase, eu diria que o Evangelho nos chama a abandonar o egoísmo e a viver uma vida marcada pela humildade, colocando os interesses dos outros acima dos nossos. O Evangelho nos chama a abandonar o egoísmo e a viver uma vida marcada pela humildade, colocando os interesses dos outros acima dos nossos. Igreja, nós vivemos em uma cultura que incentiva o individualismo.
Frases como pense primeiro em você, faça o que te faz feliz, viva a sua verdade, se tornaram comuns nos dias de hoje. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que o egoísmo é uma das maiores ameaças à vida cristã, aos relacionamentos e principalmente à unidade da igreja. O que seria a luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus, o que seria o egoísmo? O egoísmo é a tendência pecaminosa de colocar a si mesmo no centro de tudo. Então, quando nós estamos nesse estado de egoísmo, nós queremos colocar nossa vida no centro do universo e nós queremos que todas as coisas e todas as pessoas orbitem em nosso redor. Vivemos no tempo das redes sociais. As redes sociais, elas intensificam isso. A centralidade do eu. Um exemplo disso é a questão da selfie. Né? A selfie é algo muito comum hoje. Antigamente, quando nós íamos tirar, na época era o retrato, né? Bater uma foto, alguém ia ali tirar a foto para você. Hoje tem muito, é a cultura da selfie. Então, eu mesmo, na questão da autodivulgação do eu no centro. As redes sociais trouxeram muitos benefícios, mas também potencializaram a cultura da autopromoção. Tem algumas consequências disso. Uma delas é transformar a própria vida em vitrine. Eu sempre estou querendo me mostrar para os outros. Outra coisa é buscar a validação das pessoas por meio de curtidas. Comparar-se constantemente com outras pessoas, com influências, com personalidades, ou até mesmo com irmãos em Cristo. Valorizar a aparência, muitas vezes, acima do verdadeiro eu, ou do caráter. E também, muitas vezes, a pessoa se torna mais preocupada em ser visto do que em servir. Nós estamos o tempo todo preocupados no que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Nós queremos validação o tempo inteiro. E o problema do egoísmo, irmãos, é que o egoísmo não é apenas um comportamento. A Bíblia deixa muito claro que é um problema do coração. E que precisa ser tratado pelo Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, de Filipenses capítulo 2. Filipenses é uma das cartas de Paulo da prisão. Essa carta foi escrita por Paulo enquanto estava preso, provavelmente em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. A igreja de Filipos era uma igreja importante para Paulo. Ela tinha um relacionamento muito próximo com o seu pastor Paulo. Ele havia fundado essa igreja durante a sua segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículos de 11 a 40. E além disso, a igreja de Filipos foi uma das poucas igrejas que apoiavam o apóstolo Paulo financeiramente durante o seu ministério. Filipenses 4, 15 a 18. Então era uma igreja muito próxima de Paulo. Paulo amava aquela igreja. Era uma igreja que inclusive ofertava na vida de Paulo. Mas embora fosse uma igreja saudável, ela enfrentava alguns desafios. Uma igreja, irmãos, por mais saudável que ela seja, ela sempre terá seus problemas. Inclusive a nossa tem, e todas as igrejas têm suas dificuldades, seus problemas, faz parte. Somente na glória uma igreja não terá problemas, não terá pecados para serem tratados, não terá situações que precisam ser transformadas pelo Senhor. Esse que vos falo é alguém cheio de pecados, de problemas, de defeitos, e que precisa dia após dia desse despojar e de revestir, dessa renovação, de ser confrontado, de ser exortado, de ser disciplinado pelo Senhor, para quem sabe um dia eu possa diante do Senhor estar perfeito. Eu creio nisso pelo sangue de Jesus. Mas nós somos falhos. E essa igreja também tinha, irmãos, alguns desafios, algumas falhas. Em Filipenses 1, 27 a 30, nós vemos que um dos grandes desafios daquela igreja era a perseguição externa, as pressões. Não era fácil para aquela igreja. Aquela igreja surgiu na cidade de Filipos, capital da região da Macedônia. E ali, meus irmãos, em Filipos, Paulo plantou esta igreja, meus irmãos, a duras penas. Os irmãos se lembram, quando Paulo esteve ali na cidade de Filipos, plantando aquela igreja, ele foi preso junto com seu companheiro de viagem, Silas.
Os irmãos se lembram do que aconteceu? Eles foram arrastados pela prisão, foram açoitados. Mas mesmo ali eles louvaram a Deus, o Senhor operou um grande milagre. Mas a perseguição daquela igreja continuava mesmo depois de tanto tempo. Outro desafio que aquela igreja tinha eram possíveis tensões internas e ameaça à unidade. Ou seja, além dos desafios de fora, haviam, irmãos, alguns problemas dentro daquela igreja. E é o que tudo indica, quando nós olhamos para todo o texto, haviam rixas entre alguns irmãos dentro da igreja. Haviam irmãos que não estavam se agradando de outros. Um exemplo disso, no capítulo 4, versículos 2 a 3, o apóstolo Paulo ele cita duas senhoras daquela igreja, Evódia e Sintique. Eu queria que os irmãos pensassem, se Deus desse a você o privilégio de ter o seu nome registrado na Bíblia, que coisa maravilhosa, né? Evódia e Sintique tiveram o privilégio de terem o seu nome registrado na Bíblia. Mas Paulo, irmãos, registra o nome dessas mulheres com um objetivo, exortá-las. Por quê? Porque elas não se davam uma com a outra. Havia um conflito constante entre essas duas irmãs. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E ele pede, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Ou seja, ajude essas mulheres a resolverem esse problema. Paulo está falando ao detentor daquela carta, ao pastor daquela igreja, que ajudasse as irmãs a resolverem um conflito que havia entre elas. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Ou seja, aquelas irmãs não eram qualquer irmãs. Provavelmente eram fundadoras da igreja. Irmãs que foram bênção, que sustentaram financeiramente o ministério de Paulo, que desde o início elas estavam lá fazendo a diferença na vida da igreja. Ao que tudo indica, irmãos, Evódia e Sintique eram irmãs que desde o início eram bênção na vida daquela igreja. Sabe aquelas irmãs que tiram do bolso se for necessário para o sustento da obra? Sabe aquelas irmãs que estão rente para ajudar o pastor? Eram essas irmãs, mas tinha um probleminha, elas duas não se batiam. Então isso era algo que estava acontecendo. E eu particularmente creio que Filipenses 2, de 1 a 11, é escrito para tratar isso. Para que a igreja tivesse o mesmo modo de pensar. Para que os irmãos fossem reconciliados por meio do testemunho de Jesus. E que houvesse unidade plena naquela igreja. Porque essa é a vontade do Senhor. Essa é tanto a vontade do Senhor, meus irmãos, que Jesus, antes de ir para a cruz, ele ao orar, ele pede ao Senhor, pede ao Pai, que eles sejam um. Esse é o clamor de Jesus pela vida da igreja, que haja unidade. E essa era uma tensão constante na vida daquela igreja, irmãos. Outra coisa que acontecia ali, provavelmente, era rivalidade e busca por interesses pessoais ali. Ou seja, em alguns momentos, os irmãos estavam com conflito entre eles, porque não abriam mão de seus interesses pessoais, a fim de que o reino de Deus prevalecesse sobre a vontade individual de cada um. Então Paulo, meus irmãos, ele escreve para encorajar a perseverança, a alegria e principalmente a unidade da igreja. Em Filipenses capítulo 2, Paulo apresenta o remédio para o egoísmo, e eu creio que o problema destas irmãs, Evódia e Sintique, e o problema que havia em Filipos estava centrado no egoísmo. E Paulo aqui no capítulo 2 vai mostrar qual é o principal remédio para o egoísmo. E eu gostaria de falar sobre isso em 3 pontos. Primeiro, meus irmãos, os versos de 1 ao 4. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos e dizer para os irmãos que o egoísmo destrói a unidade do povo de Deus. O egoísmo destrói a unidade do povo de Deus, versos de 1 a 4. Paulo, meus irmãos, ele começa fazendo um apelo à igreja. Ele diz no verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Paulo, essa carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria.
Porque essa expressão alegrem-se é repetida diversas vezes na carta, embora Paulo esteja escrevendo da prisão. Paulo queria deixar claro para aqueles irmãos que ele se alegrava, que ele tinha orgulho por aqueles irmãos. Mas no versículo 2 do capítulo 2 é como se Paulo dissesse: falta apenas uma coisa para que a minha alegria por vocês seja completa. É como se Paulo dissesse: olha, no checklist vocês já assinaram todos os outros itens, agora falta um. Vocês precisam ter um só modo de pensar, vocês precisam abandonar o egoísmo. No verso 3 ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então Paulo está dizendo: olha, vocês precisam abandonar qualquer forma de partidarismo. Eu não sei, mas à luz do contexto de toda a carta, seria possível que aquelas duas mulheres, Evode e Sinti, que fossem mulheres importantes, influentes dentro da igreja, e que inclusive provavelmente eram fundadoras da igreja, e por ter essa influência, meus irmãos, elas estavam causando um certo tipo de partidarismo dentro da igreja. Isso aconteceu também lá em 1 Coríntios. Os irmãos se lembram disso? Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro. Ainda aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Talvez entre as mulheres da igreja de Filipos, umas diziam: eu sou de Evode, eu sou de Sintique. E isso, meus irmãos, é algo comum dentro das igrejas. É algo comum dentro das famílias. O ser humano, ele tem essa tendência. E somente o Evangelho de Cristo, somente a ação do Espírito Santo pode mudar isso na vida do ser humano. O egoísmo se manifesta, meus irmãos, de diversas maneiras. Olha só, eu estava refletindo sobre isso. Algumas maneiras que o egoísmo se manifesta em nossa vida. Quando queremos ter sempre razão. Quando nós sempre queremos ter razão, nós estamos sendo egoístas. Quando buscamos reconhecimento. Quando pensamos apenas em nossos interesses. Quando servimos esperando validação dos outros. Ou quando negligenciamos as necessidades das outras pessoas. Nós estamos sendo egoístas. Eu já fui egoísta muitas vezes. Inclusive no ministério. Inclusive no contexto da família. E se tem uma coisa, meus irmãos, que destrói a unidade da igreja, a paz da família, é o egoísmo. O egoísmo é incompatível com a comunhão cristã. Uma igreja saudável não é formada por pessoas perfeitas, nunca, mas por pessoas que aprenderam a morrer para si mesmas. Por pessoas que entendem que, segundo o mandamento de Cristo, eu devo colocar o outro acima de mim mesmo. Será que nós temos colocado isso em prática em nossas vidas, meus irmãos? Eu quero que você, junte comigo, pergunte ao seu coração: eu tenho buscado servir ou ser servido? Eu tenho promovido unidade? Minhas decisões consideram o bem dos outros? Quando eu vou tomar uma decisão, eu estou pensando no outro também? Ou será que eu não abro mão de nada? Eu quero sempre me aproveitar de toda e qualquer situação para fazer prevalecer a minha vontade? Não é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Paulo, ele roga àqueles irmãos que abandonem o egoísmo, que eles tenham o mesmo modo de pensar, que eles coloquem os outros como superiores a si mesmos. Verso 3. Nós precisamos fazer isso em nossa vida. Segundo lugar, e aqui começa a ficar mais bonito, mas ao mesmo tempo mais confrontador para nós. Dos versos 5 a 8, Paulo vai mostrar que só tem uma forma de vencer o egoísmo. O egoísmo é vencido pela humildade de Cristo. Pela humildade de Cristo. Irmãos, os versos de 6 a 11, é uma das passagens mais ricas de toda a Bíblia. Alguns estudiosos entendem que Filipenses 2, de 6 a 11, era um antigo hino utilizado pela igreja primitiva. Então esse texto aqui, versículos 6 a 11, quando Paulo diz assim, que
Tenham entre vocês o mesmo modo de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobre todo nome, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um hino da igreja primitiva, irmãos. Então Paulo ao escrever aquela carta, ele coloca um hino. Provavelmente era um hino que era cantado lá nos cultos em Filipos. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês cantam isso aqui todos os domingos, mas vocês não estão vivendo. Vocês estão cantando que Jesus se esvaziou, que Jesus abriu mão da sua glória, que Jesus desceu, ele foi humilde. E vocês não estão se esvaziando, vocês não estão abrindo mão. Um grande homem de Deus, ele disse certa vez que o momento onde o crente mais mente é o momento do louvor. Porque muitas vezes nós cantamos verdades que não estão sendo vividas. E nós cantamos coisas que nós não estamos dispostos a viver. E eu concordo, pensando para a minha vida. E eu pensei aqui em 3 hinos que nós cantamos em relação à unidade. Por exemplo, aquele era um hino que era cantado lá em Filipos. Corpo e família. Já pensou nesse hino? A gente canta aqui na igreja? Sempre canta. Ele diz assim, olha, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Irmãos, isso é muito forte. Quando nós cantamos isso aqui, nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. Quando nós cantamos isso aqui, a gente não pode olhar feio para os nossos irmãos por qualquer coisa. Quando nós cantamos isso aqui, nós temos que entender que os nossos irmãos, como o próprio diz, são preciosos para nós. Olha, diga assim para o seu irmão, se você crê nisso, diga, meu irmão, você é precioso para mim. Mas você fala com sinceridade do seu coração. Muitas vezes, meus irmãos, olha, você é precioso. Mas será que nós temos vivido o que esse hino diz? Viver em amor, uma família sem qualquer falsidade, ou seja, sem jamais dizer algo que não é aquilo que nós sentimos em nosso coração, sermos sinceros de coração para com os nossos irmãos. Outro hino que eu estava pensando, irmãos, Alto Preço, é um hino que a gente canta sobre comunhão também. E ele diz assim, olha, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, opa, e o negócio começa, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Pagar o preço. Nós temos pagado o preço? Nós temos perdoado os irmãos que têm nos ofendido? Nós temos engolido nosso orgulho e ido lá na casa do irmão reatar com ele? Quando nós temos algum conflito, nós temos pagado o preço, como nós cantamos aqui? Porque para cantar nós temos que estar dispostos a viver. Deus quer isso de nós. Paulo está dizendo para aquela igreja, olha o hino que vocês cantam aí. Vivam o que vocês cantem. É interessante, irmãos, em Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Mas eu fiquei pensando, eu não vou nem exigir que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos nas pregações. Se a gente começasse a colocar em prática aquilo que a gente canta no momento do louvor, nossa vida já ia deslanchar, nossa vida espiritual. É ou não é, irmãos? A nossa vida espiritual ia deslanchar. Então, uma dica, baixa as letras dos hinos e começa a meditar e colocar em prática o que nós cantamos aqui na igreja. E nossa vida espiritual vai deslanchar para a glória do Senhor. Mas nós temos que colocar em prática. E aí, esse mesmo hino, Alto Preço, diz, e por mais que as trevas militem,
e nos tentem separar. Isso acontece toda hora, irmãos. O diabo está todo o tempo semeando contenda no meio da igreja de Cristo. Não é só na nossa, não. É no mundo inteiro. Onde tem o povo de Deus reunido, ali Satanás semeia contenda no meio do povo de Deus. Ele milita contra nós. É ou não é? Agora, o hino diz assim: com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Ou seja, ainda que o inimigo milite contra nós, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não vamos ficar odiando uns aos outros, nós não vamos ficar com remorso uns dos outros, nós não vamos guardar mágoa no coração dos outros, nós vamos olhar para Cristo, nós vamos perdoar os nossos irmãos, e se tiver que engolir o meu orgulho, sair da minha casa e ir até a casa do meu irmão, pedir perdão para ele, eu o farei, para a glória do Senhor, porque a Bíblia diz que se eu trouxer uma oferta aqui nesse lugar, e o meu coração estiver bloqueando a vida de um irmão, Deus não aceita o meu culto. Nós precisamos, irmãos, viver o que nós cantamos. Tem um outro hino, o último que eu vou mencionar, Jesus é o centro. Esse aqui, meus irmãos, eu canto com medo. Que ele tem uma parte dele que diz que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. A nossa vida, meus irmãos, é para expressar a glória do Senhor, para buscarmos agradar a Deus. E é isso que Paulo está lembrando aqueles irmãos. Olha, o hino que vocês cantam aí, todo domingo, quando vocês se reúnem, vivam. E nesse hino, esse hino, irmãos, talvez seja um dos hinos que vai ser muito cantado lá na Nova Jerusalém. Esse hino que Paulo menciona aqui. Porque esse hino apresenta Jesus como o modelo supremo para a igreja. O verso 5 ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, o modelo de vocês deve ser Jesus. Quem é o seu modelo, meu irmão? Quem é o seu modelo, minha irmã? Quem é o seu modelo, meu jovem, minha jovem, crente que está aqui? Quem é o seu modelo? Será que os nossos modelos têm sido influencers? Pessoas famosas? Qual é o nome da vez? Esse hino que é lembrado por Paulo nos leva a pensar em Jesus como sendo o nosso modelo. Aquele mesmo Jesus que quando foi levantado naquela cruz, antes de ser levantado naquela cruz em Jerusalém, e quando foi levantado naquela cruz em Jerusalém, teve, meus irmãos, o ato de orar ao Pai e dizer: Pai, perdoa-os. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, o exemplo de humildade de Jesus que se esvaziou. E pense, irmãos, a ideia aqui é que Jesus ele tinha toda a glória. Imagine Jesus desde antes da eternidade, desde que todas as coisas, antes que as coisas fossem criadas, Jesus vivia com o Pai. E eles tinham unidade plena e ele experimentava da glória do Pai. Não faltava nada para Jesus. Jesus era exaltado pelos anjos, Jesus era exaltado pela criação, Jesus era exaltado pelo seu próprio Deus, que ecoava esse canto: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nunca faltou nada para Jesus. Jesus estava sentado em um alto e sublime trono. Isaías 6 fala sobre isso. E Jesus abre mão de toda a sua glória, abre mão desse trono, abre mão de tudo, irmãos. Se esvazia e vem a este mundo como um servo, para lavar os pés de pobres pecadores e pescadores da Galileia. Jesus nos ensina um exemplo supremo de humildade. Veja, meus irmãos, ele não se apegou à sua posição, ele assumiu a forma de um servo, ele se humilhou, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. É esse o exemplo que Paulo está lembrando para Evódia, para Sintique, para todos os irmãos daquela igreja. Lembre-se de Jesus. Sempre que você achar que alguma coisa, olhe para... tirar minha cruz daqui. Olhe para a cruz. Lembre-se do sacrifício de Jesus. Vamos botar essa cruz de volta em nome do Senhor. Meus irmãos, mas olhe para a cruz, olhe para o exemplo de Cristo. Enquanto o egoísmo diz: como posso ser servido? Não é isso que às vezes a gente pergunta. Como que eu posso ser servido? Sabe o que Cristo pergunta? Lucas 22, 25 a 26. Como eu posso servir? No Evangelho de Marcos ele diz: o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é o servo fiel.
Não existe discipulado sem renúncia, meus irmãos. A cruz é o maior golpe contra o nosso egoísmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda vez que você se sentir egoísta, toda vez que você se sentir magoado, porque a gente se sente magoado facilmente, lembre-se da cruz, lembre-se de tudo que Jesus passou, e você vai dizer: o que eu estou suportando é pequeno, eu vou deixar isso para trás e vou louvar o Senhor e continuar, porque o meu Deus já me ensinou o caminho pelo qual eu devo andar. Eu quero que você se pergunte, meu irmão e minha irmã, em quais áreas da minha vida estou resistindo em servir? Lucas capítulo 22 diz que o maior no reino de Deus não é quem é servido. O maior é aquele que serve. Será que o meu casamento, família, ministério refletem o caráter de Cristo? No meu casamento eu estou disposto a abrir mão? Na minha rotina diária, no trabalho, eu sou aquela pessoa que renuncia? Ou eu sou sempre aquele que digo: não, eu vou até o fim? A renúncia é a característica que remete a Jesus, a principal, segundo Paulo. Se tivesse uma palavra, segundo Filipenses capítulo 2, para poder resumir quem Jesus é renúncia. Ele renunciou tudo o que ele tinha, por amor a mim e a você. E nós somos chamados a renunciar. Será que eu estou disposto a abrir mão dos meus interesses pelo bem dos outros? Até quando eu vou viver ensimesmado, chateado, amargurado, sendo que o desejo do Senhor é que eu perdoe, sendo que o desejo do Senhor é que eu ame, sendo que o desejo do Senhor é que eu estenda a mão? Meus irmãos, Cristo é o maior exemplo a respeito de humildade que nós temos. Em terceiro lugar, versos de 9 a 11. Deus exalta aqueles que abandonam o egoísmo. Deus exalta aqueles que abandonam o egoísmo. Versos de 9 a 11. Ao falar da humilhação de Jesus, no verso 9, ele diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, irmãos, após a humilhação de Cristo veio a exaltação. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Na lógica do reino de Deus, eu já ouvi isso na época da universidade, na época no mercado de trabalho. Você precisa se impor. Você precisa mostrar quem você é. Não se rebaixe. Não baixe a cabeça para os outros. Eles vão pisar em você. E o tempo todo nós somos lembrados disso. Não se humilhe. Não se abaixe. Não se curve. O mundo diz: suba, apareça, seja o primeiro. Mas Jesus ensina: sirva, humilhe-se, coloque Deus e o próximo em primeiro lugar e confie que Deus irá lhe recompensar por tudo isso. A verdadeira grandeza, meus irmãos, não está em ser importante. A gente está o tempo inteiro querendo ser importante. Lucas 22 é isso. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. E aí, quando termina ali, diz que houve uma contenda entre eles. E qual era o motivo da contenda? Quem seria o maior ou o mais importante no reino de Deus? Muitas vezes nós estamos vendo o exemplo de Jesus, mas a gente não está compreendendo. Nós precisamos entender isso. Que a verdadeira grandeza não está em ser importante, mas em ser semelhante a Cristo. Não queira ser importante. Queira ser parecido com Jesus. Queira ser parecido com Ele. Quem vive para si mesmo perde a sua vida, mas quem vive para Cristo encontra uma vida muito melhor, uma vida eterna e um propósito eterno. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no devido tempo Ele vos... É promessa de Deus, irmãos. Deus nos exaltará com Cristo. Sabe quando que vai ser essa exaltação? Quando o dia nós ouvirmos do céu, meus irmãos, o soar da trombeta. E naquele grande dia, o Filho do Homem voltará para buscar a sua igreja. E naquele dia, nós, meus irmãos, ressuscitaremos.
e nós receberemos um novo corpo e subiremos para viver eternamente na presença de Cristo. E a Bíblia diz que nós reinaremos com Ele para todo sempre. A única coisa que o nosso coração deve ansiar de grandeza é isso. Eu quero ser como Jesus, eu quero viver para Jesus, e um dia eu reinarei com Jesus, pois Ele é o meu Senhor. Não busque importância nessa terra. Busque relevância para o reino de Deus. E se um dia, mesmo se Deus fizer de você importante para essa terra, faça com que isso exalte o nome de Jesus. Porque muitos servos e servas de Deus, Deus os torna importantes nessa terra. Não porque eles colocaram isso como prioridade da sua vida, mas porque Deus tinha um propósito nisso. E ao chegar lá, eles souberam dar glória a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Amém, irmãos? Então, irmãos, busque a aprovação de Deus e não dos homens. Invista a sua vida em servir. Lembre-se de que a recompensa final vem do Senhor. Não queira ser importante, não queira ser o primeiro da fila. Queira servir. Não busque a oportunidade de ser servido, mas busque a oportunidade de servir. Eu queria trazer aqui, irmãos, algumas características de uma pessoa egoísta à luz da Bíblia. Caminhando para o final. Como eu disse, o egoísmo é a tendência pecaminosa de colocar a si mesmo no centro da vida, priorizando os próprios desejos, interesses e vontades, acima da vontade de Deus e do próximo. Mas aqui tem um ponto interessante. Nem sempre uma pessoa egoísta é arrogante ou autoritária. O egoísmo ele se manifesta de várias formas. Muitas vezes o egoísmo é sutil e se manifesta em atitudes aparentemente comuns da nossa vida, quando nós queremos chamar a atenção para nós. Às vezes o egoísta ele é gente boa. Vou trazer alguns pontos aqui que mostram isso. Primeiro, nós, quando somos egoístas, pensamos primeiro em nós mesmos. Em nós mesmos. A pergunta que governa as suas decisões é: o que eu ganho com isso? Essa pessoa tem dificuldade de considerar as necessidades dos outros. E se esquece de Filipenses 2,4, não tenha cada um em vista o que é prioriamente seu, senão também o que é dos outros. Segundo, uma pessoa egoísta é alguém que sempre quer ter razão, tem dificuldade de ouvir, de reconhecer erros, de pedir perdão. Se eu sou esse tipo de pessoa, eu preciso pedir perdão primeiro ao Senhor. Terceiro, essa pessoa busca reconhecimento constante. Fica frustrada quando não recebe elogios, atenção ou valorização. Serve, mas espera aplausos depois de servir. Filipenses 2,3, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Você fazer algo esperando elogios, aplausos. Quantas vezes nós somos tentados, né, irmãos, a isso? Até mesmo no ministério da igreja. Todos nós somos tentados a isso. Essa pessoa tem dificuldade de servir. Essa pessoa tem pouca empatia, ou seja, tem dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Veja o que Paulo diz no verso 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há afeto e se há sentimento de compaixão. O que é compaixão, irmãos? É se colocar no lugar do outro. Isso é algo que nós precisamos fazer como igreja de Jesus. Muitas vezes queremos fazer tudo girar ao nosso redor. Nossas vontades, opiniões e preferências sempre precisam prevalecer. E quando é contrariada, facilmente se irrita. Pense, meus irmãos, numa luta. Mas isso é manifestação do egoísmo. Muitas vezes temos dificuldade de abrir mão dos nossos próprios direitos. Insiste em dizer: eu mereço, é meu direito, ninguém manda em mim, vou pensar primeiro em mim. O Evangelho nos ensina, meus irmãos, a abrir mão de direitos por amor. 1 Coríntios 10, 24, Paulo diz: ninguém busque seu próprio interesse, sim do outro. Romanos 15, 3, porque também Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Não podemos colocar o eu no centro de nossas vidas, irmãos. Essa é a raiz de todas as demais características que eu falei aqui, é quando eu coloco o eu no centro da minha vida. O egoísmo é, em essência, uma tentativa de ocupar o lugar que pertence somente a Deus.
Lucas 9, 23. Coloque bem aqui, meu irmão, por favor. Vamos ler todos juntos. Lucas 9, 23. Vamos lá? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Era isso que Jesus ensinava. E é interessante, irmãos, eu fiquei refletindo. Eu não sei, eu sempre falo esse versículo, irmão Miro, e fico engolindo os pedaços dele. Porque eu não me lembrava disso aqui. Às vezes a gente não fala esse versículo sem essa parte. Dia a dia. Porque um dia você talvez renunciou, levantou sua mão e veio aqui à frente, entregou sua vida para Jesus. Mas na segunda-feira, quando você chegou em casa, você precisou renunciar de alguma coisa também. Na terça, lá no seu trabalho, você precisou renunciar de algo. Amanhã quando você sair por aquela porta, você terá que renunciar de algo. O que Jesus está nos dizendo aqui, que é uma vida para glorificar a Deus, para agradar a Deus, é uma vida de renúncia constante para seguir a Jesus. Meus irmãos, Cristo é mais do que um exemplo. Ele é o nosso Salvador. Esse é o ponto principal. Concluindo, muitas vezes pregamos Filipenses 2 assim, e dizemos: Jesus foi humilde, portanto seja humilde. É muito simples essa interpretação. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é algo muito maior. Jesus não veio apenas para nos ensinar a humildade, ele veio para nos salvar do nosso egoísmo. Enquanto nós tentávamos subir, Cristo desceu. Enquanto nós buscávamos ser servido, Cristo veio servir. Enquanto nós queríamos ocupar o lugar de Deus, meus irmãos, desde o Éden, qual era o desejo de Adão e Eva? Ser como Deus. E o maravilhoso, irmãos, é que o homem quer ser como Deus. Em Babel, o que o homem queria? Subir e se tornar como Deus, alcançar o lugar de Deus. Esse é o desejo do homem. Mas, meus irmãos, o que o Evangelho nos ensina é que o próprio Deus disse: eu abro mão de ser Deus. Ou melhor, de ser Deus não, de ter os direitos de Deus. Eu abro mão disso para me tornar um homem. E em forma de servo, morrer numa cruz para salvar-lhes. Enquanto nós dizíamos: minha vontade, eu quero a minha vontade, Cristo no Getsêmani disse: seja feita, Senhor, a tua vontade. Meus irmãos, a solução para o egoísmo não é força de vontade. Porque o egoísmo é um problema do coração. O coração egoísta precisa ser transformado e somente Cristo pode fazer isso. A grande questão dessa mensagem não é como posso me tornar uma pessoa menos egoísta. A grande questão é quem está sentado no trono do meu coração. Jesus está reinando na minha vida ou eu ainda estou segurando essa coroa para mim? Desde o Éden, a humanidade tenta ocupar um lugar que pertence tão somente a Deus. O egoísmo é, na verdade, uma tentativa de entronizar o eu. Mas Jesus fez o caminho inverso. Sendo Deus, não se agarrou aos seus direitos, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo, morreu numa cruz por pecadores egoístas como Fábio. Cristo não morreu apenas para nos dar exemplo, ele morreu para nos dar um novo coração. Ele morreu para nos dar o seu Espírito. Ele morreu para nos dar a vida eterna, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Por isso a resposta ao egoísmo não é tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou sair por ali e amanhã vou buscar ser uma pessoa melhor. A resposta é olhar para Cristo, arrepender-se dos seus pecados, confiar nele e permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Quanto mais Cristo ocupa o centro da nossa vida, menos espaço sobra para o nosso ego. Porque o trono do nosso coração só tem lugar para um. Ou Jesus reina, ou o Fábio reina. Ou você reina. A questão é: estou disposto a abrir mão disso para que Jesus possa reinar? O egoísmo diz que minha vontade seja feita. O Evangelho nos ensina a dizer: seja feita a tua vontade. Eu quero que você curve a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço, Deus,
Porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Se esvaziou, abriu mão de todos os seus direitos, privilégios como Deus. E veio a este mundo para morrer naquela cruz pelos nossos pecados como um servo. Ó Senhor, e vendo isso, não resta lugar em nossas vidas para egoísmo, para vivermos em si mesmados, para colocarmos nós no centro de nossas próprias vidas. Por isso, Deus, eu quero te pedir, perdoe o meu pecado. E perdoe, ó Deus, cada um de nós que estamos aqui em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um espírito humilde, dócil. Que o Senhor nos dê um coração como o do Senhor. Ó Senhor, ao olharmos para a realidade da igreja de Filipos, podemos ver a situação dessas duas mulheres, Evode e Sintique, que por alguma razão estavam colocando seus interesses pessoais acima do interesse da irmã, do irmão. E isso gerou conflito, partidarismo, divisão. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir para que tudo isso caia por terra em nossos corações. A verdade, Pai, é que nada é mais valioso do que estar em comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós permitimos que a amargura, que o ressentimento, às vezes nós nos sentimos magoados, feridos, ou como muitos dizem por aí, o ego ferido. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que é tão fácil perdoar, quando nós compreendemos o tamanho da nossa dívida que foi perdoada pelo Senhor. Nos ensina a perdoar como Cristo. Nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a olharmos com os olhos de Jesus para o nosso irmão, como os hinos que nós cantamos aqui na igreja. Que nós possamos dizer, Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos nós iremos andar. Pai, faz cair por terra, Senhor, todos os dardos inflamados do inimigo, Senhor. A começar no meu coração, Deus, que todas as vezes que nos sentimos magoados com os nossos irmãos, feridos, que nós tenhamos a humildade de buscar a reconciliação. E em nosso coração, inspirados pelo exemplo de Cristo, que nós possamos dispensar graça sobre a vida dos nossos amados irmãos. Pois a verdade é que todos somos pecadores. A verdade, Deus, é que nós falharemos uns contra os outros. A verdade é que nós realmente pensamos diferente, Senhor. Mas em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a termos o mesmo modo de pensar em Cristo. Não sermos iguais, mas naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é inegociável, que nós estejamos unidos para o louvor da Tua glória. Também, Senhor, nos ensina, Pai, a pensar não somente em nossos interesses, mas nos interesses do outro. Muitas vezes, Senhor, nós queremos ir para o começo da fila, nós queremos ser honrados, nós queremos, ó Deus, ser servidos. Não pensamos naquele irmão, naquela irmã que está lá muitas vezes nos bastidores, suando a camisa, se esforçando pelo bem da igreja. Nós estamos preocupados com o nosso conforto. Oh, Senhor, que nossa vida não seja assim. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos abrir mão, Deus. Abrir mão, é isso que o Evangelho ensina, renúncia. Eu não estou dizendo, Senhor, que eu sou assim. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que este pobre pastor é alguém que luta dia após dia, Senhor, contra os desejos egoístas do meu próprio coração. Eu sou um homem que luto contra isso, Deus. Mas a minha oração é para que nós possamos viver a vida de Cristo nesta igreja, Senhor. É isso que eu clamo, Senhor. É isso que eu peço, para que nós possamos olhar para o nosso irmão com sensibilidade. Se for necessário abrir mão, eu abro mão.
Eu abro mão daquilo que é mais confortável para mim. Eu abro mão daquilo que é melhor para mim. Do assento que é melhor para mim. Do dia que é melhor para mim. Do horário que é melhor para mim. Do lugar que é melhor para mim. Do pregador que é melhor para mim. Do som que é melhor para mim. Do ambiente que é melhor para mim. E o meu coração é inundado do desejo de viver o melhor para Cristo. Porque a nossa igreja, Pai, as nossas vidas pertencem ao Senhor. E nós te pedimos, Deus. Eu quero dizer, se você deseja isso para o seu coração, meu irmão. Eu quero chamar você aí onde você está. Não precisa vir à frente, não precisa. Eu quero desafiar você a fazer uma oração junto comigo. Se você entende, você olhou, o que o pastor pregou me confrontou. Eu tenho sido egoísta em algumas áreas da minha vida, com a minha família, com os meus irmãos. Se você foi confrontado aí onde você está, não precisa se levantar, meu irmão, não precisa levantar sua mão. Deus está vendo o seu coração. Eu quero convidar você a repetir e fazer essa oração junto comigo. E você vai dizer assim, aí onde você está: Senhor meu Deus, eu te louvo por Cristo Jesus. Perdoe os meus pecados. Me perdoe, Senhor, pelas vezes que me coloquei em primeiro lugar. Me ensina, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Me ajuda a pensar nos interesses dos meus irmãos, da minha família e, acima de tudo, do reino de Deus. Que o teu reino venha e que seja feita em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã. Eu quero que você saiba que aqui está um egoísta, confesso, que precisa dia por dia da graça do Senhor. Busque o Senhor e o Senhor te ajudará. Amém?